Wilson Lima, de Brasília, escreveu uma análise desse relatório no Antagonista, felizmente sem fazer esse tipo de trocadilho da quinta série B, não é isso, Wilson? E vai contar para a gente como ele avaliou aquilo que foi apresentado pela relatora. Felipe, se você me permite, eu vou deixar minhas piadas de quinta série para o momento da lagosta do PT, que eu acho que um pouco mais para frente. Acho que aquele momento é um bom momento para as piadas de quinta série. Exatamente. Mas o fato é que esse relatório, Felipe, eu dei uma lida no material, enfim, é um material denso de 1.300 páginas, então um material realmente bem longo. Eu confesso que eu fiquei muito incomodado, Felipe, com um detalhe sobre o relatório. É um material que levantou muitas informações, né? Deixa eu até pegar uns dados que eu levantei aqui, só para vocês terem uma ideia sobre o que a gente está falando. É um material que você tem ali, você teve horas e horas de gravações, você teve Enfim, daqui a pouco eu pego os dados com calma, porque eu consigo levantar isso com calma para vocês. Mas o fato é que, assim, durante 5 meses de investigação, a CPI, ela se debruçou com um material gigantesco, foram 7 terabytes de documentos, que seria, que daria para encher, por exemplo, 9.000 armários, né, com documentos, se aquilo de fato fosse um material em papel. Só que no final das contas, esse documento, você tem uma grande tese jurídica com base na teoria do domínio do fato, que acho que o Greb pode falar melhor do que eu, pelos conhecimentos que ele tem do direito, juntando com aquele livro, Como as Democracias Morrem, né? Então, assim, a Elisiane fez essa salada, juntou Lé com Cré, né, para criar uma grande tese acadêmica, mas imputar crime que é bom, eu sinceramente eu não vi. Eu acho que esse aqui é o ponto. Para mim, é o grande problema desse relatório, é que esse relatório ele não chega à nuance de juntar situação A com imputação B. E em direito penal, mesmo para uma investigação parlamentar, né, afinal de contas, uma CPI ela tem esse poder de polícia, você precisa juntar elementos A com B. Não adianta só falar, eu vou indiciar o Felipe Moura Brasil por isso. Não, eu preciso explicar por que eu vou indiciar o Felipe Moura Brasil por isso ou por assado. Ou vou indiciar o Graeb por A ou B. Mas eu preciso fazer a ligação, o nexo causal entre A e o B que o Greb fez. E isso a relatora não fez. Se você for pegar o relatório com calma, se você tiver paciência para ler 1.300 páginas, né, é uma leitura longuíssima, mas você vai perceber que nas primeiras 600 páginas, antes de ela chegar nos indiciamentos propriamente dito, ela narra basicamente aquilo que a gente já sabe. Ela pega justamente o processo ali em que o Jair Bolsonaro questiona o processo eleitoral, ela fala um pouco de vacina, fala um pouco da tentativa do grupo do ex-presidente de descredibilizar as eleições, as instituições, o poder judiciário. Isso passa ali pelo conflito nas eleições, passa pela questão das urnas eletrônicas, passa pela questão do ajuizamento das ações no Tribunal Superior Eleitoral, que questiona todo o processo eleitoral, fala de fraude, fala daquela ação do PL, que o ministro do TSE, o Alexandre de Moraes, multou o PL por litigância de má-fé. Enfim, ela faz todo esse contexto e aí, no final, ela chega à seguinte conclusão. Olha, o 8 de janeiro foi fruto de toda essa caminhada dos últimos 2 anos. Então, assim, eu confesso que eu não preciso de uma comissão parlamentar de inquérito para chegar a essa conclusão, de que 8 de janeiro foi o resultado, foi o último passo, foi o resultado de todo um processo de ataques ao sistema democrático. Então, por isso que eu acho que esse relatório, que ele serve mais para uma tese acadêmica, assim, como se fosse um estudo de caso do Brasil, aplicando-se, né, a teoria do como as democracias morrem para o caso brasileiro, do que necessariamente uma investigação parlamentar. E assim, e por que eu bato nessa tecla, Felipe, e Graeb e Chat? Porque para você chegar a uma conclusão, você precisa imputar crimes. Então, eu não vi no relatório, por exemplo, a senadora não respondeu questões como: o Jair Bolsonaro teve uma reunião com fulano na qual se discutiu uma tentativa de golpe e, apesar dessa tentativa de golpe não ter dado certo, ele tramou isso, aquilo outro. Sabe? Para eu imputar, para eu sugerir a imputação de um crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, eu preciso corroborar isso com fatos. Então, assim, o único elemento fático que ela traz no relatório foi uma reunião do Felipe Moura Brasil. Felipe, me perdoe, pelo amor de Deus, do Felipe Martins, né, entregando a minuto do golpe, né, a suposta minuto do golpe lá para o Jair Bolsonaro numa reunião lá no Palácio da Alvorada em novembro. Então, assim,
Esse é o único elemento, né? Outro ponto que ela destaca no relatório. O Jair Bolsonaro incentivou o ataque às instituições porque ele não desestimulou os protestos na porta dos quartéis. Ok, tudo bem, isso de fato aconteceu, isso é público e notório. Mas qual é a ligação, qual é o nexo do não desestímulo para você dizer que o camarada atentou o Estado Democrático de Direito? De novo, eu não estou dizendo que o Jair Bolsonaro é bonzinho, tá? Isso é bom que a gente deixe isso muito claro, eu quero deixar isso muito claro para todo mundo. Não estou passando o pano para o Jair Bolsonaro, não estou dizendo que ele é bonzinho, muito pelo contrário, né? É aquilo que eu já falei, o 8 de janeiro é resultado de toda uma convulsão que foi, de certa forma, estimulada pelo ex-presidente da República. Agora, elementos fáticos, provas, envolvimento até do tenente-coronel Mauro Cid, essas ligações, elas não ficaram claras nesse relatório, né? Isso, para mim, que eu acho que é o mais complicado dessa investigação parlamentar. É óbvio que a CPMI teve N dificuldades, né? Não teve acesso a algumas informações da Polícia Federal, não teve informações sobre sobre alguns fatos que estão sendo investigados pela PF, pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, mesmo assim, a CPI poderia ter caminhado por outros, né? Poderia ter feito outros caminhos. E isso a CPI não fez. Eu até comentei aqui no programa de ontem, né, Felipe, que eu esperava um relatório muito fraco. E, de fato, isso se confirmou. Realmente um relatório muito, muito fraco, que não avança em absolutamente nada, né? É um grande compêndio ali de informações dos últimos 2, 3 anos. E é uma pena, porque a CPI ela poderia ter avançado em alguns pontos, sabe? Ela poderia ter conseguido, né? Ela poderia ter obtido informações que seriam relevantes para a gente poder entender de fato o que aconteceu no 8 de janeiro. E aí eu acho que nesse processo de que não vou investigar nem o Bolsonaro, não vou investigar no Lula, no final das contas a senadora entregou um material que, na minha opinião, eu achei um material bem, bem fraco, acho que um material que faltou substância para justamente nesse ponto, de falar, olha, o Jair Bolsonaro fez isso, fez aquilo outro, e isso resultou isso, né? E não simplesmente juntar alguns elementos para você conseguir, de fato, imputar crime. E não é só um do Jair Bolsonaro, né? De todos os 61 indiciados, faltou, como se fala na região Nordeste, Felipe, faltou substância, né? Faltou algo mais substancial para você falar, poxa, realmente, ela meteu o dedo na ferida e realmente foi ao que interessa. Infelizmente, mais uma oportunidade perdida, né, mestre? E também nessa terça-feira, integrantes da oposição apresentaram um relatório paralelo ao que foi apresentado por Elisiane Gama. O documento pede o indiciamento de diversos nomes do atual governo, incluindo do presidente Lula e do ministro da Justiça, Flávio Dino. O relatório, organizado pelo deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN no governo Bolsonaro, diz que não houve tentativa de golpe, mas uma série de omissões por parte do governo petista. Ramagem é aquele que o Jair Bolsonaro tentou colocar na direção-geral da Polícia Federal, mas que teve a sua nomeação suspensa pelo seu xará, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, quando o Sérgio Moro deixou o governo, apontando que não havia razão técnica para aquela troca, e apareceu foto do Ramagem com Carlos Bolsonaro, entre amigos, num Réveillon. Esse é o Ramagem. E para a oposição, o Planalto tinha intenção deliberada de permitir a concretização daqueles atos violentos numa tentativa clara e mesquinha de obter ganhos eleitorais e criminalizar movimentos populares legítimos e voluntários. Muito bem. Carlos Graeb, você conseguiu acompanhar aí esse relatório, ouviu a análise do Wilson Lima? Está tudo muito superficial? O que dá para extrair de fato e de responsabilidade? A gente vem comentando, evidentemente, esse assunto há meses, a gente sabe perfeitamente da responsabilidade de Jair Bolsonaro no clima que gerou o 8 do 1, sem Jair Bolsonaro aquilo não teria acontecido, e a gente sabe também que houve omissões por parte do governo Lula. Mas o que sai, afinal, dessa CPMI e de que serve hoje, nessa época de redes sociais, de lacração, uma comissão parlamentar, eventualmente mista, de inquérito? Salve, Felipe. Bom, eu concordo com o Wilson. Eu consegui dar uma boa lida no relatório, obviamente, são 1.300 páginas, como disse o Wilson. Eu me concentrei em alguns pontos e o resto eu fui na diagonal, né? Mas eu concordo com ele. O relatório da Elisiane não junta fatos. O relatório
da oposição eu não vi. Mas a sensação que eu tenho ao ler o relato sobre aquilo que eles estão propondo, indiciamento do Lula, do Dino e tudo mais, é que a CPMI foi um longo percurso de 5 meses para que oposição e situação chegassem a conclusões que já tinham antes sequer de começar a CPMI. Né? Então, Bolsonaro é culpado de tudo, no caso do relatório da Elisiane, que é aliada do Palácio do Planalto, e não existia intenção nenhuma de golpe, foi tudo uma armação de infiltrados, no caso do relatório da oposição. O que me chamou a atenção no relatório da Elisiane, e daí eu acho que realmente a CPMI teria sido uma oportunidade muito interessante de esmiuçar. E eu estou dizendo isso porque eu acho que o trabalho nesse ponto do relatório é bom até um certo limite. Em relação àquilo que aconteceu no Palácio do Planalto, especificamente. Tem um relato muito detalhado de como é que funciona toda a malha de segurança em volta daqueles prédios, que são os prédios mais importantes do Brasil, vamos dizer assim. O relatório explica quais são as responsabilidades de cada uma daquelas instâncias, Polícia Militar, GSI, tralalá. E daí, no caso especificamente do GSI, vê o que dentro daquela estrutura também cada personagem deveria ter feito. E o resultado é que a Elisiane demonstra uma falência absoluta daquele aparato que deveria proteger o prédio da presidência. Falência absoluta, ela não consegue demonstrar onde é que está o dolo, mas consegue demonstrar com muita clareza que o negócio não funcionou. Ela tem um ponto lá em que ela diz que estava subdimensionado o tamanho da tropa, né, reunida ali, e sequer os planos foram executados. Deve ficar dúvida, por incompetência ou por dolo mesmo, né? Ela pede o indiciamento dos 9 oficiais que compunham o comando do GSI. E só salva a cara do G. Dias. E daí eu não posso concordar por causa do que eu li no relatório dela mesmo. Ela diz que os 9, sob o G. Dias, agiram com dolo, omissão dolosa. Agora, numa estrutura hierarquizada, encarregada de serviços de segurança, vamos dizer assim, você livrar a cara completamente do superior hierárquico de todos eles, quando tudo dá errado, não é aceitável. No mínimo, ele tinha que ter sido responsabilizado por omissão culposa, no mínimo. Né? Então, eu acho que um relatório um pouco menos politizado, um pouco mais técnico, decidido a fazer aquilo que o Wilson falou, ligar ações e responsabilidades com mais clareza, teria sido uma ótima oportunidade para a gente ter a noção de que a incompetência graça, né? E que a proteção dos nossos prédios públicos é uma maluquice. Né? Se for esse o padrão, eles estão sujeitos às piores coisas que você possa imaginar.